Olá, olá! Sejam bem-vindos a mais uma aula do componente de matemática. Eu sou a professora Valcineide Malta e estarei aqui com vocês para a nossa aula. Vamos então verificar qual será o assunto de hoje? Observem na nossa cartela que essa aula é a de número 2. O objeto de conhecimento é múltiplos e divisores de um número natural e o detalhamento, problemas envolvendo múltiplos e divisores. Então, vamos dar início a essa aula. Atenção! Olá, olá! Então, o conteúdo de hoje são múltiplos e divisores de um número natural. Primeiro, vamos verificar essas duas palavrinhas, porque elas lembram uma operação, né? Múltiplos lembra a operação de multiplicação e divisores lembra a operação de divisão. Então, quando estou falando de múltiplos de um número, são todos aqueles em que o resultado é uma multiplicação desse número por outro, tá? E o divisor, então, na mesma linha, nessa mesma lógica, o divisor de um número é aquele em que você vai dividir um certo número por ele e o resultado, tá? Vai ter que deixar lá na sua conta divisão resto zero. Então, vamos à nossa cartela para a gente entender melhor? Observem aí, divisores de um número. Um número é divisor do outro quando não há resto na divisão. Vamos olhar esse exemplo aí, ó. Observem a divisão de 40 por 5. Então, nós temos aí, na tabuada, a gente já sabe o resultado, né? Um número multiplicado por 5 dá 40. Que número é esse? Mas fazendo aqui o algoritmo da divisão, nós temos então aqui o dividendo, que é o 40, o divisor, que é 5, 40 dividido por 5 é 8. Porque 8 vezes 5, né, fazendo aqui o processo, 8 vezes 5 é 40. E 40 menos 40, olha aqui o resto. O resto é zero. Então, isso significa que o 5, ele é divisor de 40. Por quê? Porque na divisão não há resto, ou seja, o resto é igual a zero. Então, quando isso acontece, significa que o número é divisor, ok? Mas isso é sempre simples assim, professora? Não. Olha esse outro exemplo aqui, ó. Nós temos uma divisão agora de 40 por 7, certo? E 40 é divisível por 7? 7 é divisor de 40? Dividindo, então, 40 por 7, eu tenho aqui o seguinte resultado. Professora, não tem 40 na tabuada do 7. Olha lá, isso já tem um sinal, significa que o 7 não é divisor de 40. Por quê? Porque 40 dividido por 7 não tem lá na tabuada do 7 um número que multiplicado por ele dá igual a 40. Tem só um número aproximado, que é o 5. E 5 vezes 7 é igual a 35. 40 menos 35, olha o resto aqui, ó. Quando isso acontece, isso significa, então, que o 7 não é divisor de 40, ok? Então, vamos observar agora essas duas divisões aqui juntas. Então, quando eu digo que um número é divisor, significa então que na divisão, tá, de um certo número por ele, o resto, observe que o resto da divisão vai ser igual a zero, certo? Quando um número não é divisor, a divisão não deixa resto zero, como o segundo exemplo aqui, ó, 40 dividido por 7, deixou resto 5. Significa então que 7 não é divisor de 40, ok? Então, ficou claro aí para vocês? Vamos então à nossa cartela para que vocês possam aí fazer as suas anotações. Então, observem aí, ó. Veja que na divisão de 40 por 5 não há resto, ou seja, o resto é zero. É exata e, portanto, 5 é divisor de 40. No outro exemplo, restaram quantas unidades? 5. Então, 7 não é divisor de 40. Ok?
Então, continuando aqui nessa cartela, nós temos então uma forma de escrever os divisores de um número. Então, como a gente faz essa cartela? Como a gente pode então colocar aí os divisores de um número? Então, eu vou escolher um número, você pode aí colocar um número e existe uma notação especial para você escrever os divisores de um número. Por exemplo, o número 6. Quais são os divisores de 6? Quais são os números que dividem o 6? Então, vocês podem aí fazer o teste. 6 é divisível por quanto? 6 pode ser dividido por 1. 6 pode ser dividido por 2. 6 pode ser dividido por 3 e assim por diante. Então, nós vamos colocar isso em uma listagem. A gente pode colocar, tá? De forma organizada os divisores de um número em forma de lista. E eu vou já mostrar aqui para vocês como isso acontece. Vamos então à nossa cartela? Observe então aí que quando eu quero escrever o divisor, o conjunto dos divisores de um número, nós temos que colocar então assim em forma de lista. Então nós temos aqui, vamos ao nosso primeiro exemplo. Trouxe aqui um bem simples para que a gente possa praticar, os divisores de 10. Como a gente escreve esses divisores de 10? A gente indica D maiúsculo, nós colocamos entre parênteses o número 10 e nós vamos colocar aqui entre chaves, porque eu estou falando de conjunto, o conjunto dos divisores do número 10. Quais são os números que podem dividir o 10? Os divisores de 10, quem são? Já está aqui, né? Então, nós temos que 10 pode ser dividido por 1, 10 pode ser dividido por 2, por 5 e por 10. Por esses números todos, o resultado, tá? O resto da divisão é 0. Então, observe um outro detalhe aqui, ó. O conjunto dos divisores começa com 1, todo número é divisível por 1, e termina com quem? Termina com o próprio número. Se eu estou falando dos divisores de 10, então vai terminar com 10. Outra característica que eu tenho aí, ó, que os extremos, eles são o resultado da multiplicação, ó. 1 vezes 10 é 10. Ou seja, esses dois números são divisores de 10, tá? Então, a gente pode ir fazendo isso, tá? Olha aqui também, ó. 2 vezes 5, quanto que é 2 vezes 5? 10. Ou seja, esses dois números, eles são divisores de 10, tá ok? Então, assim a gente escreve os divisores em forma de lista. E para que fique mais claro ainda, nós vamos continuar. Nós vamos escolher agora um outro número. Vamos lá, por exemplo, o número 17. Quais são os divisores de 17? Então, nós vamos escrever aqui na nossa cartela. Já deixei uma dica para vocês, né, ali do primeiro. Todo número natural é divisível por quem? Por 1. Então, 17 pode ser dividido por 1 e o resto vai ser 0. 17 pode ser dividido por 2? 2 é divisor de 17? Não, porque vai dar um número quebrado, certo? O resto não vai ser igual a 0. Então, não é divisível por 2. Aí você continua, não é por 3, não é por 4, não é por 5. Lembra das regras da divisibilidade? Daqui a pouco nós iremos lembrar para que facilite aí a listagem desses números, tá? E o 17, ele só vai ser divisível também por ele mesmo, que é o 17. Por quê? Porque o 17 é um número primo, ou seja, ele só tem dois divisores, que é o número 1 e ele mesmo. Toda vez que um número só tem dois divisores, em que esses divisores é o 1 e ele mesmo, eles são chamados de números primos, tá? Então, eu vou escrever aqui, ó, que o 7, ele é um número primo. Essa é a característica, tá, do número primo. Continuando, vamos aqui, ó, eu tenho mais um exemplo de número, tá, para que a gente possa fazer a listagem dos divisores. Vamos fazer agora o conjunto dos divisores do número 28. Vamos lá. Quais são os números que podem dividir o número 28? Vamos começar então. Já sabemos que vai começar pelo 1. 28 é divisível por 2? É. 28 dividido por 2 dá 24. Dá 14, desculpa. Certinho, certo? Então vai deixar resto 0.
Se eu tenho aqui, ó, vamos lembrar do que a gente fez ali no 10? Se eu comecei com 1, então significa que 1 vezes o último número aqui, ó, tem que ser igual a 28, certo? Ou seja, 1 vezes quanto vai ser igual a 28? Começa com o 1 e termina com ele mesmo, porque 1 vezes 28 é 28. 28 dividido por 2 dá quanto? Dá 14. Ou seja, um divisor também de 28 é o 14, porque 2 vezes 14 é igual a 28. Tá vendo aí, ó? Os extremos sempre serão aí os múltiplos, ou seja, eles serão os divisores do número 28. Qual é o próximo? 28 é divisível? 28 pode ser dividido por 3 para dar uma divisão exata? Não, mas ele pode ser dividido por 4. E 28 dividido por 4, está na tabuada do 4, é igual a quanto? É igual a 7, porque 4 vezes 7 é igual a 28. Então, olha aqui, ó. Sempre assim, tá? Os extremos. Para você fazer aí o conjunto dos divisores, você pode usar essa técnica, tá? Então, começa com 1, termina com ele mesmo, e aí você vai continuando, lembrando sempre ali que os extremos vão dar o próprio número aqui, ó, 28. 1 vezes 28, 28, 2 vezes 14, 28 e 4 vezes 7, 28. Então, eu tenho aí o exemplo da listagem de todos os divisores de um número, tá certo? Professora, significa então que toda vez eu vou ter que fazer essa listagem, eu vou ter que fazer a conta da divisão, eu vou precisar calcular o algoritmo da divisão? Não, nem sempre. Nós vamos trabalhar daqui a pouco a regra, tá? As regras de divisibilidade, para que você não precise todo o tempo estar fazendo essa divisão. As regras existem para facilitar. Mas antes nós vamos ver aqui as características dos conjuntos, tá? Dos divisores de um número natural. Como a gente viu, eles seguem alguns padrões e eu quero que vocês anotem esses padrões aí, tá? Então vamos à nossa cartela? Observem aí. As características dos divisores. Então a gente acabou de colocar ali a listagem de alguns números, certo? Então a gente viu que o menor divisor de um número é o 1. Então, sempre, né, vai começar ali o conjunto com 1. Sendo que ele é divisor de todo número natural. Então, quando você for fazer o conjunto, vai começar sempre com 1. A outra característica é que o maior divisor de um número é ele mesmo. Nós também vimos ali na listagem dos divisores de um número, certo? Qual a outra característica? Um número é divisor de seus múltiplos. Nós vimos também isso, certo? Então, se eu tenho ali os múltiplos de um número, então, esses múltiplos, você sabe que eles serão divisíveis por certo número, tá? Então, um número é divisor de seus múltiplos. Vamos colocar aqui um exemplo? Por exemplo, vamos colocar a tabuada do 2 aqui. Quem são os múltiplos de 2? Olha lá, começa por quem? Começa por 0, né? Porque 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 1 é 2, 2 vezes 2 são 4, certo? 2 vezes 3 é 6, 2 vezes 4 é 8 e assim por diante. Esses são os múltiplos de 2, certo? Isso significa que todos esses números aqui, o 0, 2, o 4, o 6 e o 8, eles serão divisíveis por 2. Tá? Então, por isso que a gente diz que um número é divisor de seus múltiplos. Ou seja, o 8 é divisível por 2, tá? Então, toda vez que você verificar que tem um múltiplo de um número, significa que esse número é divisor dele, tá? Então, 2 é divisor de 0, 2, 4, 6 e 8. Ok? Tudo certo até aí? Outra característica que a gente viu lá com 17 é que o número, quando ele tem dois divisores, quando é o 1 e o próprio número, ele tem um nome especial. Esse número, ele é chamado de número primo. E quando ele tem mais de 2 divisores, ele é chamado de número composto. Tá ok? Então, essas características aí
são fundamentais para que a gente possa aí aprender sobre os divisores de um número, certo? Uma outra característica também fundamental que nós vimos ali, que o conjunto dos divisores, ele começa com 1 e ele finaliza com o próprio número. E os extremos, a gente sempre vai lembrando aí, que eles serão ali, ó, a multiplicação deles será o próprio número, tá certo? Então, vendo aí então o que é o divisor de um número, já sabemos então o que é, nós vamos agora lembrar de alguns critérios de divisibilidade para que possam aí ajudar para você identificar quando o número é ou não divisor de outro, tá certo? Vamos começar então com o mais simples, observem na nossa cartela. Vamos então aí ao primeiro critério de divisibilidade. Quando é que um número ele é divisível por 2? Ah, professora, essa é fácil. Na tabuada de 2, todos os múltiplos lá, todos os resultados são pares. Então, todo número par, ou seja, terminado em 0, 2, 4, 6 e 8, eles possuem o 2 como divisor. Todo número par é divisível por 2, tá certo? Essa regra aí é bem simples. Olha aí os exemplos. 2, ele é divisor de 20, porque 20 dividido por 2 dá 10. 2 é divisor também de 32, porque 32 dividido por 2 é igual a 16. E assim por diante. 2 é divisor de 44. 44 dividido por 2 é igual a 22. Assim também como 2 é divisor de 56, porque 56 é par, termina em 6, então pronto, 2 é divisor. Eu nem preciso fazer a divisão para saber que 2 é divisor de 56. E 2 também é divisor de 68, porque 68 é par, termina em 8, ok? Então, quando você ver um número par, você já sabe que esse número é divisível por 2. Continuando, nós temos aí outros critérios de divisibilidade. Então, o próximo aqui é o critério de divisibilidade por 3. Quando é que um número é divisível por 3? Eu vou precisar fazer toda vez a divisão, o algoritmo da divisão, para saber se o resto é 0? Não. Olha aqui a regrinha. Se a soma dos algarismos de um número é divisível por 3, então o 3 é divisor desse número. Como assim, professora? Olha o exemplo aqui, ó. 120 dividido por 3. Não precisamos fazer essa conta aí, mesmo que ela já esteja aqui com o resultado. A gente vai só somar os algarismos. 120 é formado por 1, 2 e 0. 1 mais 2 mais 0 é igual a 3. 3 é divisível por 3? É. 3 dividido por 3 é 1. Então pronto, ó, nem precisei fazer a divisão. Eu já sei que 120 é divisível por 3, tá? Porque a soma dos seus algarismos é divisível por 3. O primeiro exemplo foi fácil, né? 1 mais 2 igual a 3. Vamos agora ao segundo exemplo. Olhem aqui na nossa cartela. 2.451 é divisível por 3? Sem fazer essa divisão aí. É divisível ou não? Vamos somar os algarismos. 2 mais 4 mais 5 mais 1. Isso é igual a 12. 12 é divisível por 3, não é? 12 está na tabuada do 3. Então pronto, ó, nem precisei fazer lá o algoritmo, nem precisei fazer essa conta, que dá igual a 817. Só somando os algarismos, eu já sei que ele é divisível por 3, tá? Ou seja, 3 é divisor de 2.451. Da mesma forma, nós temos aqui, ó, um número com 5 algarismos. Eu preciso fazer essa divisão para saber se o 3 é divisor desse número? Não. Soma aqui os algarismos. 6 mais 5, 11. 11 mais 2, 13. Mais 8 mais 3. Isso é igual a quanto? A 24. 24 é divisível por 3? É. Porque o 24 está na tabuada do 3. Ou seja, 24 dividido por 3 é quanto? É 8. Porque 3 vezes 8 é igual a 24. Tá? É bem mais simples fazer isso do que fazer todo esse número aqui dividido por 3. Já sabemos que é esse resultado. Mas é bem melhor, não é melhor usar o critério de divisibilidade? Então, para que fique aí
memorizado para os nossos alunos do 7º ano. Vamos lá. Quando que o número é divisível por 2? Vamos lembrar a regrinha? Todo número par é divisível por 2. Então, se ele terminar em 0, 2, 4, 6 e 8, ele é par, então é divisível por 2. Ou seja, 2 é divisor desse número, tá? De todo número par. E o critério para ser divisível por 3? Você vai somar os seus algarismos. Se a soma dos seus algarismos for um número divisível por 3, então pronto, 3 é divisor desse número, certo? Ok? Vamos continuar então, que temos mais regrinhas aí bem mais simples. Vamos então à nossa cartela, porque nós temos agora divisibilidade por 5. Se você olhar a tabuada do 5, você vai verificar que toda ela termina ou em 0 ou em 5. Por isso que a regra de divisibilidade é: os números que apresentam 0 ou 5 no algarismo das unidades possuem o 5 como divisor. Ou seja, se o número terminar em 0 ou em 5, esse número é divisível por 5, como nós temos aí nos exemplos. 5 é divisor de 100, porque 100 termina em 0. Está aqui ó, o resultado, dá 20. 5 é divisor de 135. Por quê? Porque termina em 5. Então pronto, nem preciso fazer a conta para saber que é igual a 27, para você colocar ali que 5 é divisor de 135. 5 também é divisor de 205, porque termina em 5. 205 dividido por 5 é igual a 41, ok? Certo? Então essa é uma das regras mais simples que tem, além do 2. Então 2 é todo número par divisível por 2 e por 5 é quando o número termina em 0 ou em 5, ok? Tudo certo então aí, vimos aí no nosso exemplo, ok? Tudo bem? Professora, a senhora pulou do 3 para o 5, calma, muita calma nessa hora, não tem problema. Isso significa que nós temos também uma regrinha para o cálculo do número 4. Enquanto isso, vocês vão fazendo as suas anotações. Quando é que um número é divisível por 4? O número é divisível por 4 quando os dois últimos dígitos são divisíveis por 4. Então, eu vou colocar aqui no cantinho para que vocês façam as suas anotações, tá certo? Então, olha lá, a divisibilidade por 4. Quando é que um número é divisível por 4? Então, eu vou abreviar aqui a regrinha da divisibilidade por 4. Vou pegar um número de 3 algarismos, por exemplo, o 164. Você vai observar os dois últimos algarismos. Quem são? O 6 e o 4, ou seja, o 64. Esse número, ele é divisível por 4? Então, um número é divisível por 4 quando o número formado pelos dois últimos dígitos é divisível por 4. 64 é divisível por 4? É, certo? Porque 64 dividido por 4, tá? É igual a 16. Então, eu digo que 4 é divisor de 164. Nem preciso fazer a conta de 164 dividido por 4. Então, eu já coloco aqui, ó, que 4 é divisor de 164. Por quê? Porque os dois últimos números dois últimos algarismos terminam em um número divisível por 4, ok? Mas se você tiver curiosidade, e aí você faz, então, porque se você não lembrar de nenhuma regrinha, então nós vamos fazer lá o cálculo mesmo manual. 164 dividido por 4. Quanto que é 164 dividido por 4? Isso é igual a 41. Ok? Então, sem precisar fazer a conta, a gente já sabia que 4 é divisor de 164. Tudo certo, então, até aí? Vamos, então, à nossa próxima regrinha? Agora a gente vai verificar quando é que um número é divisível por 6. Então, eu quero que vocês acompanhem aqui comigo. Observem lá. Essa regrinha, para ser divisível por 6, ela é bem simples. Então, você vai verificar o quê?
para o número ser divisível por 6, ele tem que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Então, se eu tenho um número que ele satisfaz as duas regras, e quais são as regras? Ser divisível por 2 tem que ser par. Ser divisível por 3 é que a soma dos algarismos, não importa quantos, seja um número divisível por 3, tá? Se ele satisfaz essas duas regras, então este número é divisível por 6. Tá ok? E nós vamos colocar na nossa cartela, eu quero que você anote aí, divisibilidade por 6. Quando é? Quando o número é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Daqui a pouco a gente vai ver esse resumo, tá certo? Como a gente já viu essas duas regrinhas, então daqui a pouco nós vamos às anotações. Vamos agora para o próximo número, que é quando eu tenho ali um número divisível por 9. Observem aí na nossa cartela. Se a soma dos algarismos de um número é divisível por 9, então 9 é divisor desse número. Lembra que essa regrinha é parecida com a regrinha de ser divisível por 3? No 3 a gente soma e verifica se é divisível por 3. 9, novamente, a gente vai somar e vai verificar se é divisível por 9. 63 é divisível por 9? É, porque 63 dividido por 9 dá 3. Dá uma divisão exata. Mas eu posso fazer isso direto, somando os algarismos. 6 mais 3 é 9. E 9 é divisível por 9. Olha o nosso próximo exemplo aqui, ó, 12.654 dividido por 9. Professor, eu vou ter que fazer toda essa conta para saber se 9 divide ou não esse número? Não precisa. Soma os algarismos. Somando os algarismos dá 18. E 18 é divisível por 9, certo? 18 dividido por 9 dá 2. Assim como também o próximo número aqui. Você vai somar todos eles, você vai verificar que dá 27. 27 é divisível por 9. Tá certo? Ok? Vamos então agora a uma situação problema para que a gente possa resolver. Olhem aqui na nossa cartela. Temos aqui uma situação que diz assim. Observem comigo. Se dois grupos de 10 participantes fizerem uma visita guiada, quantas pessoas do total participarão dessa visita? Vamos então responder essa primeira pergunta. São dois grupos de 10 participantes. Se são dois grupos, então quantas pessoas no total participarão dessa visita? Ora, aí vai ser simples. 2 vezes 10. 2 vezes 10, então 20 pessoas participarão dessa visita. Agora, olha a letra B. E se forem 3 grupos? Aí você vai multiplicar agora por 3. Então, 3 vezes 10, isso é igual a 30. Serão 30 pessoas. E se forem 4 grupos? E aí você vai fazer a mesma coisa. Agora nós vamos multiplicar por 4. 4 vezes 10 é igual a 40. Tá? Então serão 40 pessoas. E nós temos mais perguntas ainda. Observem aqui na nossa cartela. Se 60 pessoas quiserem formar grupos para realizar a visita, será possível que fiquem divididas em grupos de 12 pessoas e em grupos de 60? Será possível, sim ou não? Aí que a gente usa os critérios de divisibilidade. Será possível? Vamos verificar. 60 dividido por 12. Quanto que é 60 dividido por 12? Professora, isso é igual a 5, porque 5 vezes 12 dá 60. Então, é possível formar grupos, então, de 12 pessoas com essas 60? É. Vai dar exatamente 5 grupos. E em grupos de 15? Novamente, nós vamos fazer a divisão agora por 15. É possível formar grupos iguais? 60 dividido por 15 é 4, porque 4 vezes 15 dá 60. Então, sim, podemos fazer. E na letra E, podemos dizer que o número 60 é divisível por 12? Sim, a gente acabou de verificar, 60 é divisível por 12. E por 15? Também, 60 é dividido por 15. Ou seja, o resto dessas divisões é igual a 0. São divisões exatas, tá? Então, por que 60 é divisível por 12 e por 15? Porque o resultado da divisão, o resto é igual a 0. São divisões exatas, ok? Então, é isso que você vai escrever aí no último resultado na letra E.
E para que fique claro, para a gente encerrar a nossa aula, verifiquem aí a nossa última cartela que tem o resumo com todos os critérios de divisibilidade. E eu quero que vocês observem a cor que tem esses critérios. Olhem os números aí. Um resumo de todos esses critérios, então, na tela para vocês. Regrinhas aí. Olhem as cores. Cores azul, 2, 4 e 8. Significa que a regra é parecida. O número 2 é divisível por 2 quando o último número é par. Quando é que é divisível por 4, professora? Olha lá a regrinha aqui, ó. Quando o número, os 2 últimos dígitos, é divisível por 4. E por 8, que também é azul, quando os 3 últimos dígitos são divisíveis por 8. E esses números vermelho, professora, por que estão em vermelho? Porque a regrinha é parecida. Quando é divisível por 3, é quando a soma dos dígitos é divisível por 3. E por 9 também a mesma coisa, quando a soma dos dígitos é divisível por 9. Ficou simples assim, não é? E o 6, professora, está azul e vermelho ao mesmo tempo. É porque para ser divisível por 6 tem que ser por 2 e por 3 ao mesmo tempo, ok? E o 5 e o 10 têm as regras parecidas, por isso que ele está aí o 5 de verde e o 10 também você vai colocar aí no seu caderno de verde, porque o último dígito para ser divisível por 5 termina em 0 ou em 5. E o 10 é mais simples, não é? Quando é que o número é divisível por 10? Quando ele termina em 0, certo? Então, essa foi a nossa aula sobre divisores de um número natural. Eu espero que tenha ficado claro para vocês. Então, para relembrar e que vocês não esqueçam, um número é divisor de outro quando o resultado da divisão ali, quando você faz a conta e o resultado deixa resto 0, ok? Então, finalizamos aqui a nossa aula e eu agradeço a atenção e participação de todos vocês. Até a próxima!